Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje vamos continuar na sequência dessa nossa jornada, nossa programação das lives que eu estou fazendo diariamente aqui com vocês. Inclusive eu vou até abrir essa semana, deixar nos stories uma caixinha de sugestões para quem quiser algum tema específico de live, coloca aqui para a gente estar conversando, tá? Sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer pergunta, estou à disposição para ajudar, para responder, né? E o nosso tema de hoje da live, que eu escolhi, né, que a gente selecionou para estar conversando, é sobre como que a gente faz aqui nas redes sociais para a gente ter um melhor engajamento. Para quem não sabe, engajamento é uma melhor interação, uma melhor entrega do nosso conteúdo, né, para quem nos segue. A gente sabe que toda hora, aqui no Instagram, por exemplo, que é a rede social que eu mais uso, né, inclusive, gente, eu tô no YouTube, tá? Se vocês puderem me seguir, eu agradeço. Façam a inscrição, na realidade, botem o sininho lá, doutora Tajla Azevedo, estou no YouTube. Essas lives, algumas vão sair daqui do Instagram e vão ficar só no YouTube. Então, eu conto com a participação de vocês também lá no YouTube para poder me ajudar, né? Até para eu poder fazer live ao vivo no YouTube, eu preciso de ter mais inscritos, que eu estou com muito pouco inscrito no YouTube, tá bom, gente? Então, vocês podem me ajudar aí no meu engajamento no YouTube também. Então, como eu estava falando, aqui na rede social, aqui no Instagram, toda hora muda, né? O algoritmo muda. A gente sabe que o Instagram, de um tempo para cá, ele tá monetizando, ele tá fazendo com que a gente use os patrocinados para poder entregar melhor nosso conteúdo. Então, eu tenho quase mais de 20 mil seguidores e nem 10% consegue receber esse meu conteúdo. Por quê? Porque o próprio Instagram faz com que a gente pague os patrocinados para poder estar entregando esse nosso conteúdo para essas pessoas que estão no nosso canal, por exemplo, que estão aqui inscritos na minha rede social, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É claro que para a gente engajar, a gente, em primeiro lugar, tem que fazer conteúdos de relevância. Hoje, no Instagram, a maneira de engajar melhor é no Reels, né? São os vídeos de 30 segundos a 1 minuto. E como é que esse Instagram lê a gente para o engajamento? Se aquele conteúdo, por exemplo, isso que eu estou falando com vocês, chamar a atenção de vocês e vocês pararem para me assistir, é a maneira que o Instagram entende de que, o que ela gravou foi interessante. Por quê? Porque aquela pessoa ficou parada por alguns segundos, de 30 a 1 minuto, me assistindo, né? Então, essa é a maneira que a rede social faz a leitura. Se a gente só ficar passando o dedo, olhando aquilo, não te parar, não te chamar a atenção, aquilo não engaja. Então, quanto mais engaja, mais ele vai entregar para outras pessoas. Então, quando eu falo para vocês, comentem na minha live, compartilhe, bota um aviãozinho para 3, 4 pessoas que estão assistindo essa live, que vocês acham que vai ser interessante esse assunto. Isso é por quê? Porque também, ao mesmo tempo, vai me engajar. E me engajando, eles vão fazer com que essa minha live seja vista por mais pessoas, tá? Então, isso é o engajar, é fazer com que aquele conteúdo que a gente criou, outras pessoas também possam receber e possam assistir aquele conteúdo, porque a própria rede social limita para quem está enviando, para quem ela mostra, né? Então, não são mais para todos os meus seguidores. Antigamente, alguns anos atrás, eram para todos os seguidores, agora não é mais assim. Principalmente nesse modelo que a gente sabe dos patrocinados, tá? Então, quando a gente tem uma comunidade, como vocês estão aqui me seguindo, que vocês estão me assistindo, a gente pede isso, que vocês comentem para que a gente possa estar melhorando o nosso engajamento. E melhorando o engajamento, a própria rede social entende que o engajamento dela é legal, aquele conteúdo dela é relevante, é legal. Eu vou mostrar para outras pessoas assistirem também. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? É claro que, por exemplo, eu sou dentista. Esse meu Instagram, eu falo de odontologia, falo também de lifestyle, né, do que eu gosto, porque a gente entende que o lifestyle aproxima as pessoas, né? Então, por exemplo, se algum conteúdo meu de odontologia, para ele engajar, ele precisa ser ao mesmo tempo um conteúdo técnico, mas ao mesmo tempo com uma linguagem clara, onde aquela pessoa que não necessariamente seja técnica, seja dentista ou da área de saúde, consiga entender aquele conteúdo, tá?
Por quê? Porque aqui não eu tô falando mais da minha rede social e esses assuntos, né, são relevantes para quem é também da área de odontologia, os dentistas, por exemplo, ou então da área médica. Mas nós não somos, eu não sou uma criadora de conteúdo para, por exemplo, criar um conteúdo para dar aula, né? Para uma faculdade, para uma instituição. É totalmente diferente a minha linguagem, a minha apresentação, se eu for fazer uma aula técnica só para alunos de odontologia. Então aqui não, aqui eu tenho tantos dentistas, eu tenho tantos alunos de odontologia, colegas de profissão, mas também eu tenho outros tipos de seguidores que me seguem mais pelo meu lifestyle. Ó, o chefe de cozinha top das galáxias do Maranhão, Dr. Aruíque 30. Te amo, meu amigo. Isso mesmo, meu amigo. Me assiste aí, por favor, e compartilha para teus amigos. Então, isso aqui eu tô falando um assunto que serve não só para a área de odontologia, eu tô falando sobre engajamento nas redes sociais. E esse engajamento nas redes sociais, a gente precisa achar esse equilíbrio, onde a gente vai mostrar o lifestyle, vai mostrar algo da nossa profissão, por exemplo, teu caso que tu tem o teu restaurante. Se tu for ficar falando só de cozinha, só de pratos, por exemplo, tu vai selecionar muito aquele nicho. E aí, por exemplo, uma pessoa que não é da área, mas que ela pode ser teu cliente, pode ser um consumidor do teu serviço, não vai querer assistir. Então aqui eu tenho muito cuidado nisso, em fazer os assuntos que mesmo seja assunto técnico, com uma linguagem clara, uma linguagem simples, para mesmo quem não é da área, por exemplo, quem pode ser meu paciente, assistir aqui, criar essa conexão, pô, entendi, achei legal, gostei da maneira como ela apresentou, eu vou lá usar o serviço dela. Ou então um colega dentista, pô, achei legal como o Tágila explicou sobre aquele assunto, eu falo que nem copiar, acho que hoje em dia a gente se inspira, né, em muitas pessoas, né? E eu acho que não tem nada de errado quanto a isso, eu acho que a gente está aqui mesmo para ajudar. Eu acho que se eu tenho algo que eu possa estar compartilhando e que eu possa agregar na vida das pessoas, seja ela dentista, seja ela paciente, seja ela você, meu amigo, eu acho que serve para isso, né? O compartilhamento do conteúdo em si, o compartilhamento do que a gente vai ganhando e aprendendo no decorrer do tempo. Precisa ser compartilhado, dividido, senão não tem graça. Para que graça teria eu guardar tudo isso que eu aprendi nas redes sociais com mais de 7 anos aqui me dedicando às redes sociais e não compartilhar? Não tem muita lógica quanto a isso, tá? Então, o engajamento é isso, é achar um meio termo nesse conteúdo para que as pessoas se interessem pelo teu assunto. Hoje, o entendimento que eu tenho de engajamento é achar esse equilíbrio em assuntos técnicos, que eu, por exemplo, sou dentista, vou falar sobre Invisalign, sobre clareamento, sobre lente de contato, porém eu também consigo agregar falando do meu lifestyle, do meu estilo de vida, o que eu gosto de fazer, minha alimentação, sobre meus treinos, minha família e assim por diante. Tá joia? Uma live super rápida, uma live de 10 a 12 minutinhos aqui, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Tô correndo hoje nessa live, que eu vou ter que correr pra clínica para fazer os meus atendimentos. Hoje a gente tem que começar pontualmente. Graças a Deus a agenda não tá lotada, tá abarrotada, estourada, mas Deus é bom o tempo todo. Agradecer a todos vocês. Não decidi ainda se no feriado eu vou conseguir fazer as lives, mas eu já tô com alguns temas na mente. E como eu falei para vocês, vou colocar uma caixinha de perguntas, de sugestões para quem quiser algum assunto que queira conhecer um pouquinho mais, pode mandar para mim que eu vou ver se eu tenho esse conhecimento para poder estar compartilhando com vocês. Tá joia? Muito obrigada a todos vocês que param no seu tempo, no horáriozinho assim do descanso do almoço. Param aqui para estar falando comigo, para estar me assistindo, tá? E eu agradeço do coração. Desejo a todos vocês uma quarta-feira incrível, um dia espetacular. Aqui em São Luís está um dia chuvoso. Vocês sabem, eu já compartilhei para vocês que eu acho meio melancólico o dia de chuva, mas faz parte, a gente tem que ter chuva e sol, né? E é isso aí, uma quarta-feira incrível. Já chegando na sexta-feira santa, muita gente já está viajando no feriado, talvez eu viaje só na sexta mesmo. Mas tudo de bom para vocês, Deus abençoe a vida de vocês, até amanhã que tem mais live.